Atenção, vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso Profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 46. Bons estudos! Agora você já sabe fresar ranhuras retas do tipo T, trapezoidal e de chaveta. Mas como você faz para fresar uma peça cilíndrica como essa aqui? Vou dar uma dica, hein? Você vai ter que usar o aparelho divisor universal. Você lembra dele? Na teleaula de hoje você vai rever o aparelho divisor e vai aprender a fresar um quadrado com o auxílio do aparelho divisor universal. Utilizando o aparelho divisor, você pode, por exemplo, fresar quadrados, hexágonos, rodas dentadas e outros perfis que dificilmente seriam obtidos de outra maneira. Por isso, fique de olho, porque a nossa teleaula está começando. Ananias, será que dá pra você frisar uns parafusos iguaizinhos a esse pra mim? Dá sim. E para fresar a cabeça desses parafusos, eu vou usar o aparelho divisor. Ué, eu achei que você fosse usar a máquina frisadora. E vou. O aparelho divisor é um acessório utilizado na máquina fresadora para fazer divisões no movimento de giro da peça. Essas divisões são muito úteis quando é preciso fresar com exatidão superfícies que devem guardar uma distância angular igual à distância angular de outra superfície tomada como referência. Agora, para ficar por dentro, vamos ver como fresar um quadrado utilizando o aparelho divisor universal. Antes de mais nada, a gente precisa saber que o aparelho divisor universal permite fazer divisões direta, indireta e diferenciais. E a gente vai ver todas essas divisões? Não. Na teleaula de hoje, a gente vai ver como fresar utilizando a divisão direta. Os procedimentos para fresar utilizando o aparelho divisor universal são iguais para todas as operações de fresagem. A gente tem que escolher o tipo e as dimensões da fresa de acordo com o perfil que vai ser trabalhado, com o material da peça e da fresadora que vai ser usada. Então, o que é que muda? Bom, agora a gente precisa fazer alguns cálculos de divisão para aprender como fixar a peça no aparelho divisor universal. E aí, Tito, o que a gente vai fazer hoje? Você tá vendo essa peça aqui? A gente tem que fresar um quadrado de 25 milímetros em uma de suas extremidades. Bom, então o cilindro tem 36 milímetros de diâmetro e a gente tem que fresar 25 milímetros em uma das extremidades. Por exemplo, olha, acho que a primeira coisa a fazer é escolher o disco divisor. É verdade. O disco divisor tem um número de furos múltiplo do número de superfícies a serem fresadas. Então, como a gente tem que fresar um quadrado, o disco pode ser esse aqui, ó, que está preso no aparelho divisor, de 24 furos, porque 24 é múltiplo de 4. Agora a gente tem que calcular o número de furos ou encaixes do divisor. Pra quê? Você não lembra, Tito? Com esse cálculo a gente descobre exatamente quantos furos têm que ser deslocados para usinar cada superfície do perfil desejado. Para isso, a gente usa a fórmula E igual a D dividido por N, onde E é o número de furos a deslocar, D é o número de furos da placa divisora e N são as divisões a efetuar. Então deixa comigo. Fazendo as substituições, a gente descobre que para usinar cada superfície do quadrado, temos que deslocar 6 furos no disco de 24 furos. Mas espera aí, se o diâmetro da peça tem 36 milímetros, será que a gente pode fresar um quadrado de 25 por 25 de lado? Bom, para ver se é possível fresar esse quadrado, a gente tem que calcular o diâmetro mínimo que a peça deve ter. E você, tá lembrado como é que se faz isso? Não? Então, vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver se eu me lembro. Em geometria, sempre que eu tenho um quadrado inscrito numa circunferência, o diâmetro da circunferência é igual à diagonal do quadrado. Então eu tenho que calcular essa diagonal. Para entender melhor esse cálculo, preste atenção. O que antes era um quadrado transformou-se em 2 triângulos retângulos. A diagonal que foi traçada corresponde à hipotenusa dos triângulos. Os 2 catetos correspondem aos lados do quadrado e medem 25 milímetros cada. Isso quer dizer que a diagonal
é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Se a diagonal é a hipotenusa do triângulo retângulo, ou muito me engano, ou nós vamos ter que usar o teorema de Pitágoras. É isso mesmo, Vitorino. Então, vamos lá. A é a hipotenusa e B e C são os catetos. Como eu sei que os catetos medem 25 milímetros, eu faço as substituições. Fazendo as contas na calculadora, a hipotenusa é igual à raiz quadrada de 1250. Para saber o valor de A, a gente tem que tirar a raiz quadrada de 1250, o que dá 35 milímetros e 35 centésimos. Então o diâmetro mínimo dessa peça aqui é aproximadamente 35 milímetros e 35 centésimos. E já que a peça tem 36 milímetros de diâmetro, dá para fazer o quadrado. Eu acho que agora a gente já pode ir à fresagem. Primeiro precisamos fixar a peça. Para isso, fixamos uma das extremidades na placa do cabeçote divisor. Depois, fixamos a outra extremidade num contraponta, caso o comprimento da peça seja 1,5 vezes maior que o diâmetro da peça. Se o comprimento da peça for menor do que 1,5 vezes o diâmetro, não é preciso usar o contraponta, pois só a placa universal já é suficiente para fixar a peça. Na hora de usar o contraponto, tem uma coisa que facilita muito o nosso trabalho. Preste atenção e fique por dentro. A extremidade da peça onde será usado a contraponta deve ser furada no torno com uma broca de centro. Olha aqui, Caio. É essa fresa que a gente vai usar aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos nessa. Já escolhemos a fresa. Agora é só fixá-la. Em seguida, a gente determina os parâmetros de corte e a profundidade de corte. Caio, mas para determinar a profundidade de corte, eu acho que a gente vai precisar fazer outro cálculo. Para determinar a profundidade de corte, a gente usa a fórmula. Profundidade de corte é igual ao diâmetro do material menos a medida do quadrado dividido por 2. Substituindo pelos valores que a gente já conhece, fazendo as contas, temos que A é igual a 5 milímetros e 5 décimos. 5 milímetros e 5 décimos. Aí, Tito. Essa daqui é a profundidade de corte. Deixa eu ver se eu entendi aqui, Caio. A profundidade de corte necessária para fresar um quadrado de 25 milímetros num eixo de 36 milímetros de diâmetro é 5 milímetros e 5 décimos. É isso aí. Então vamos lá. Vamos em frente? Vamos lá. A gente tangencia a superfície da peça com a fresa. Zera o anel graduado do fuso de subida da mesa e afasta a fresa da peça. Agora, a gente sobe a mesa até a profundidade de corte desejada e começa a usinar a primeira face. Depois, a gente tem que medir a face usinada. A medida encontrada deve corresponder à metade do diâmetro da peça mais a metade da medida de um lado do quadrado. Quer dizer, 18 milímetros, que é a metade de 36 milímetros, mais 12 milímetros e 5 décimos, que é a metade de 25 milímetros, é igual a 30 milímetros e 5 décimos. Agora, a gente gira 6 furos no divisor para fresar a segunda superfície, que está perpendicular à primeira. Já podemos usinar as demais superfícies e conferir as medidas. Para usinar essas superfícies, é só repetir o mesmo procedimento utilizado na segunda superfície. Pronto, Vitorino. Você veio para fazer uma encomenda de parafusos e acabou aprendendo como fresar um quadrado usando o aparelho divisor universal e a divisão direta. Ananinha, mas sabe, teve uns momentos aí que eu me perdi um pouco, viu? Não seja por isso. Eu faço um replay especial para você. Escolha o disco divisor. Fixe a peça. Escolha e fixe a fresa. Determine os parâmetros de corte. Tangencie a superfície da peça com a fresa. Zere o anel graduado do fuso de subida da mesa. Afaste a peça da fresa. Suba a mesa até a profundidade de corte desejada e usine a primeira face plana. Meça a face usinada. Gire 6 furos no disco divisor para fresar a segunda superfície. Usine as demais superfícies e confira a medida de cada superfície usinada. Agora eu entendi tudo. Mas tem uma coisa, viu, Ananias? Se você continuar me ensinando do jeito que você está me ensinando,
Eu vou aprender a usinar e não vou encomendar mais peça nenhuma para você fazer. Pô, nem brinca com um negócio desse, viu, Vitorino? Bom, eu vou indo. Tchau, Ananias. A semana que vem eu passo para pegar os parafusos. Tá Tchau, bom, hein? Vitorino. Tchau. Bom, enquanto eu começo a usinar os parafusos que o Vitorino me encomendou, você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você relembrou como o aparelho divisor funciona na fresagem. Aprendeu a fresar um quadrado com um aparelho divisor universal. Viu que esta fresagem depende da escolha correta do disco divisor e ainda aprendeu a calcular o número de furos do disco divisor. Finalmente aprendeu a calcular o diâmetro mínimo da peça e a profundidade de corte. Hoje você viu como o aparelho divisor funciona na fresagem. Nas próximas teleaulas, você vai aprender a fresar engrenagens. Mas para isso é fundamental que você dê uma boa olhada no seu livro de estudos e resolva os exercícios. Fazendo isso vai ficar tudo muito mais fácil. Então até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.